noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, A Glória Pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra e o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Agora pertence ao Senhor, digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra e o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós tua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada porque nós temos a Ti, Senhor, que nos guarda, que nos ama, que nos protege e que tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, diante de tudo que tem acontecido, Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, Senhor. Abençoa a Tua igreja reunida neste momento, Senhor. Abençoe a palavra do pastor que irá trazer conforto, consolo e ensinamento aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, porque temos a Ti. Louvado seja o Teu nome e engrandecido seja o Teu nome em todo o tempo. Amém. Porque toda glória e todo louvor pertencem a Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Batista do Estoril. Boa noite, a graça e a paz seja sobre todos. Nossa sexta-feira da família, devocional da família. Deus abençoe Beto e Regina, cantaram uma linda música de Carlos Sider. Carlos Sider, talvez a voz mais bonita da música cristã. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deuteronômio, capítulo 6, 5 e 9 é o texto que nós vamos ler. Peço que você acompanhe o texto da palavra do Senhor, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos,
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Família, como isso é importante. O pastor Ted Tripp, ele já dizia que o lar é um microcosmo da igreja. Querendo dizer sobre a importância da família, né? Aqui em Deuteronômio capítulo 6, meus irmãos, Deus está dando aos pais uma visão a longo prazo da família. Veja que não é um conselho para funcionar apenas um dia, uma semana, um mês, nem mesmo um ano. Não. Mas são conselhos para a vida toda. E para as próximas gerações, inclusive. Por quê? Observe que no versículo 2 do Deuteronômio capítulo 6, abre aspas, diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A liderança espiritual de uma família, lendo aqui esse versículo de número 2, primeiro o pai, a mãe, os dois devem trabalhar para que os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, se for possível, conheçam todos e temam ao Senhor. Aqui nessa palavra, gente, fica muito claro que a nossa preocupação não deve ser apenas com o momento em que nós estamos vivendo, mas que nós devemos observar todo o futuro da nossa família, que vai muito além de nós, né? Sacada assim fantástica. Deus realmente é maravilhoso. Isso é importante porque, em geral, a gente se preocupa unicamente com o momento. Como brasileiros, nós somos mais assim ainda, né? Nós nem sabemos poupar. Somos muito imediatistas, mas não deve ser assim. Nós devemos já agora, hoje, imaginar e preparar como será a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqui a 30, 50 anos, caso Jesus ainda não tenha vindo estabelecer o seu reino. Nós devemos preparar para isso. Então veja, pais, como a nossa liderança é importante, como é imprescindível na vida dos nossos filhos. O texto está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e essas palavras estarão em teu coração. Então, primeiramente, nós, os pais, devemos cuidar de nós mesmos, no sentido de atar a palavra de Deus em nossa vida, a fim de amarmos a Deus. Nós, primeiramente, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. E aí, com isso, a nossa família, os nossos filhos, o marido, a esposa, eles devem ver em nós a riqueza do nosso caminhar espiritual, como líderes espirituais que somos dentro de casa. A nossa família, gente, deve ver em nós, se você é mãe, se você é pai, se você é esposa, marido, eles devem ver a família, quem está em torno, o nosso compromisso com Deus. Devem ver a nossa alegria em Cristo, a alegria que temos em Cristo, o deleite que temos nele, a nossa vitalidade de viver na presença de Deus o tempo todo. Eles devem ver isso, a nossa vida deve ser esse testemunho. Eles devem enxergar a nossa fé, inclusive quando estamos em face do perigo, enfrentando oposições, dificuldades. Principalmente os nossos filhos, eles devem ver Deus em nossas vidas. Nós somos a lente pelo qual os nossos filhos verão a graça de Deus. Através de nós, eles vão enxergar a Deus. Nós, os pais, nós devemos compartilhar com os nossos filhos, inclusive, o nosso dia a dia. Devemos contar para eles as dificuldades que nós enfrentamos, guardadas as devidas proporções, é claro, mas eles devem saber das dificuldades que nós enfrentamos e como é que nós lidamos com essas dificuldades no papel de servos de Deus. Como é que nós fizemos, oramos, clamamos a Deus, como é que a graça de Cristo foi fundamental para encontrarmos força e conforto. Eles devem saber disso. Então permita que seus filhos vejam isso na sua vida. Permita que seus filhos o vejam orando, lendo a palavra de Deus. Deixe que
eles observem como você, meu irmão, é um homem de Deus, como você, minha irmã, é uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus. Deixe que eles vejam, inclusive, a sua fraqueza, as suas lágrimas diante de um Deus forte, poderoso, um Deus que socorre, que nos ampara, que enxuga as nossas lágrimas. Permita que o seu filho veja isso. Esse é um dos maiores bens que você pode deixar a seus filhos, que eles percebam a sua devoção ao Senhor. Uma outra questão aqui fundamental é que, como liderança espiritual em casa, você transmita uma visão correta do mundo para os seus filhos. Versículo 7 está dizendo assim, olha, tu as inculcarás a teus filhos, a palavra de Deus, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e levantar-se. Queridos, pais, os nossos filhos precisam entender a realidade que nós vivemos. Já desde pequenininho, o seu filhinho, ele tem que saber que por trás desse mundo aqui de imagens, de cores, de sons, há um mundo invisível, há uma realidade espiritual que dá todo sentido a esse mundo que nós vemos, tocamos, que lidamos no dia a dia. Os nossos filhos precisam já entender claramente que tudo que foi criado por Deus. Que a árvore, por exemplo, que dá aquele fruto delicioso, que gera sombra, que serve inclusive para o filho trepar lá, subir, brincar na árvore. Aquela árvore lá foi criada por Deus, pelo Deus que nós não vemos. Foi criada por Deus. A árvore que nós vemos foi criada pelo Deus invisível, pela vontade dele, criação dele, para louvor dele. Essas coisas todas criadas, a árvore, essas coisas existem para a nossa alegria, para o nosso deleite, para o nosso contentamento e para que possamos, acima de tudo, crer em Deus, crer nele e adorá-lo. Então, pais, nós precisamos ajudar os nossos filhos, as crianças, a entender a natureza da realidade. Através do poder da imaginação, nós precisamos ajudar os nossos filhos a enxergar que toda a criação visível foi feita pelo poder do Deus invisível. Aleluia por isso, hein? Por isso, nós, os pais, nós devemos mostrar aos nossos filhos o nosso comprometimento com esse Deus invisível, com essa realidade espiritual, com o reino de Deus. O reino de Deus é que dá a resposta a todas essas coisas que nós podemos ver, enxergar, tocar e viver. Então é nossa obrigação formar os nossos filhos, enraizar neles o conceito de mundo que se encontra na palavra de Deus, na Bíblia. Devemos ensinar a eles que a chave de toda a existência se encontra no verdadeiro Deus, que é o Criador de todas as coisas, de tudo que está vivo, de tudo que nós vemos e enxergamos. E aí, nesse papel de formação, nós precisamos dizer o seguinte: passe tempo lendo a Bíblia com os seus filhos. Ajude o seu filho a enxergar a glória de Deus na criação. Permita, trabalhe para que a sua família, para que seus filhos sejam fascinados por Deus. E assim os seus filhos certamente vão transmitir essas verdades para os filhos deles, para os seus netos e assim por diante. Salmo 145 fala sobre isso. Olha o versículo 4 e 7. Uma geração louvará as tuas obras e a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Verso 7. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Glória a Deus. Leia a Bíblia com seus filhos. Organize esse tempo de culto doméstico aí na sua casa. E seja fiel nesse compromisso. Esteja convicto de que esse teu compromisso irá conectar o seu filho, os seus filhos, com a realidade de Deus, com a realidade espiritual invisível, com o Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Essa reunião aí diária, lendo a Bíblia com o teu filhinho, ensinando ele, vai capacitar o seu filho a interpretar corretamente a vida, do jeito que tem que ser. Um outro detalhe aqui, discipline os seus filhos. Já tivemos até um
uma devocional sobre disciplina. Efésios 6,4 diz assim: pais, criai os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Muitos pais têm deixado a disciplina, infelizmente, e a educação dos seus filhos nas mãos dos outros. Nós já falamos isso. Mas não faça assim. Nós reiteramos aqui. Deus está dizendo aqui na sua palavra que cabe aos pais, e principalmente ao pai, a obrigação da disciplina, da correção, da educação, da motivação dos filhos. Papai e mamãe, pai e mãe, você seja um líder estável, um líder íntegro aos seus filhos. E dessa forma eles se desenvolverão fortes e vendo o papai amando a Deus sobre todas as coisas, observando a mamãe sendo temente a Deus. E desse jeito eles vão crescer amando a Deus, fascinados por Deus, na segurança do Senhor e cheios de alegria, cheios da confiança em todas as fases da vida deles. Esse é o nosso papel como pai e mãe. A disciplina, vamos lembrar, ela também ajuda a afastar os nossos filhos das más influências de amigos e também da cultura. E aí é o nosso papel, é seu papel proteger o seu filho de tudo aquilo que o afasta de Deus. Para que isso aconteça, nós temos que desenvolver um padrão cristão em tudo, aí dentro de casa, dentro da sua casa. Gente, vamos lembrar, né, que há uma cultura ímpia, anti-Deus, sendo oferecida pela mídia, na televisão, na internet. E essas coisas jamais podem entrar na tua casa. Proteja o seu lar com sabedoria, discrição, com disciplina. Você vai ter que falar não, regular o acesso aos seus filhos a algumas coisas. Então, passe tempo com a sua família. Fica lá com seus filhos, marido e esposa. Passe tempo, brinque, fica junto. Momentos de prazer, leia a Bíblia, orem juntos. Tenham prazer em ficarem juntos. Porque a construção de uma família segundo o padrão de Deus é algo maravilhoso. Tá bom? Filhos fascinados por Deus. Olha, eu não quero colocar um fardo sobre você, pai, sobre você, mãe. Eu não quero que você se sinta menosprezado. Caso você não esteja conseguindo ser um pai ou uma mãe segundo o padrão bíblico, conforme a palavra de Deus orienta. Esse é o ideal. Mas o meu desejo é que você se sinta estimulado a buscar a graça de Deus, sabedoria de Deus na proteção da sua família. E que ela, sua família, ela toda, todos os membros da sua família sejam fascinados por Deus. Esse Deus que é tudo para nós e que nos abençoa. Deus abençoe então você. Agora eu gostaria que em família você orasse. Ore aí, pai, mãe, se vocês estão com os filhos perto, ore com eles, orem por eles, mas vamos buscar o Senhor agora. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!